Só começar a gravar. Pessoal, então, boa noite. Hoje eu vou fazer a revisão para a prova, tá bom? Então, antes eu vou explicar para vocês aqui a questão da nota, né? Da composição da nota. Vamos começar aí a nossa falação, que hoje é disparar a falar, né? Fazer revisão. Eu vou falando, daí qualquer coisa vocês vão perguntando, tá bom? Cadê o plano de ensino? Ai, eu acordo muito cedo daí. Eu acordo às 5 da manhã, começo a trabalhar e não para mais. Ih, abre, meu filho. Devagar. Então, vamos ver aqui a composição da nota, tá? Então, na próxima terça é considerada a semana de prova, tá? Professora, depois, quando tiver um tempinho. Ih, meu filho, eu não levantei as faltas ainda, Gleison. Tá? Eu não levantei as faltas ainda. E quem não respondeu as perguntas lá, tem que entrar lá e responder. Eu não coloquei, não fechei. Pode responder lá. E eu nem mexi nesse negócio de falta. Só vou mexer depois da prova, tá? Então, quem não respondeu as perguntas lá, que se perdeu, entra lá e resolva. Pessoal, aqui, ó, avaliação global, né? Valeu de 0 a 7 pontos. Seminário de 0 a 2, 15 a participação. 1 ponto para fechar 7. A prova ela vai ter 9 perguntas objetivas, tá? 9 perguntas objetivas e uma discursiva. Então, façam com bastante calma lá. Eu não, acho que é 0,70 o valor de cada questão, ok? Bom, como que eu vou fazer a questão da nota de participação? A nota de participação, eu vou verificar lá se respondeu todas as perguntas, se fez todos os trabalhos, se participou das lives, né? Porque eu tenho um controle aqui que eu faço, eu vou procurando aqui os nomes e eu vou fazendo um controle aqui, tá? Então, é aluno que nunca aparece, né? Daí não tem como eu colaborar aí, né? Tá bom? Então, vamos lá, revisão dos materiais, tá? Vocês têm todas as aulas, vocês têm lá explicadinha, tem o vídeo salvo, deu um problema no AVA, tem no meu canal do YouTube a aula de vocês lá, gravadinha também, eu sempre passo o link lá para vocês. Os materiais, né, que eu tenho, salvo os slides, os demais materiais, todos vocês acham na internet, que são artigos, né, que eu pesquiso, tá? Então, tá tudo aí. Não tem muito o que chorar aí, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer a revisão? Primeiro, vou falar um pouquinho dos artigos, tá? E depois, por último, eu vou explicar os slides, né? Lembrando que os artigos,
eles são, na realidade, a fundamentação teórica aqui da nossa disciplina. Praticamente, os slides é uma síntese dos artigos, tá? É uma síntese dos artigos. Tá ok? Desculpa que só um minuto. É que eu atendo alguns alunos da SINAC, às vezes eles não conseguem entrar nas lives, né? Tem uma menina lá que tem um pouco de dificuldade. Tá? Então, esse primeiro artigo, ele vai falar do quê? Ele vai falar da produção do fracasso escolar, tá? Acerca do erro. Então, nós discutimos bastante nessa disciplina a questão aí do fracasso escolar. Então, vocês têm ali o artigo aonde vocês podem aí estudar sobre essa questão do fracasso escolar. Aqui nós vamos ter um outro artigo que vai estar explicando sobre a função. Boa noite. Sobre a função social da escola. Tá? Então, qual é a função social da escola aqui? Tá? Qual é a função social? Então, a escola, ela tem uma função de ensinar, primeiramente, pautada na questão da leitura e da escrita, mas ela tem a função social de formar esse indivíduo na sua totalidade. Aí nós vamos ter aqui um outro artigo que vai, opa, que vai estar explicando sobre a função social da escola pública e as suas interfaces, tá? Então, a função da escola pública e as suas interfaces, né? Qual é o papel da escola pública? O papel da escola pública é prestar um serviço com qualidade para a comunidade na sua totalidade. Não é a escola pública, tá? A escola pública ela não é gratuita, ela é paga. Aliás, ela custa muito caro. Ela custa muito caro. O problema é que, às vezes, o dinheiro não chega na escola. Tá? Então, nós temos que pensar qual é a função dessa escola pública, quais são as interfaces. Tá? E aqui eu vou ter, quem já leu os artigos, vai perceber o quê? Que um artigo, tá? Que um artigo intercala, interliga, interconecta com o outro. Então, eu vou ter aqui a produção do fracasso escolar, eu vou ter a função social da escola e a função da escola pública e as suas interfaces. Tá? Então, nós temos aí artigos de suma importância para a formação de vocês enquanto estudantes aí de psicologia, tá? Independente se vocês irão ou não atuar como psicólogo escolar. O outro artigo que eu não consegui colar é a questão da construção do conhecimento. Então, a escola, ela precisa necessariamente, obrigatoriamente, ser uma produção, ser uma produção aqui
do conhecimento. Informação não é conhecimento. Tá? Conhecimento é quando eu incorporo, quando eu realmente busco aqui uma mudança. Então, esse é o papel da escola. É trabalhar na formação global do indivíduo, independente da sua origem, tá? Mas que ele realmente ele tenha o quê? Sonhos, metas, possibilidades. Se ele teve uma vida, uma história de vida triste, que a escola possa ajudá-lo a sair, né? Reconstruir, ter novos sonhos, ter uma vida melhor. Então, pensar nessa questão. O outro artigo, ele vai trazer um pouco da história da psicologia escolar no Brasil. Né? A psicologia escolar, tanto a psicologia escolar quanto a psicologia organizacional, elas adentraram nas organizações para quê? Para medir, para testar. Tá? Para testar. Então, o psicólogo dentro de uma organização até os anos 90, por aí, o que ele fazia? Ele trabalhava a parte de seleção. Ele ia lá aplicar testes, inclusive quando você fazia concurso público, até os anos 90, mais ou menos, você participava de uma bateria de testes psicológicos. E se desse lá qualquer distúrbio, você não era contratado. Você poderia ter até passado no teste de conhecimento e tudo, de prática, você não era contratado. Se você apresentasse qualquer desvio aí de personalidade significativa. Hoje não, né? Eu acho que, às vezes eu penso que os direitos humanos, eles têm aí um certo exagero, né? Fazem uns comentários aí que não procede, mas, por outro lado, ajudou bastante nesse sentido, né? Da questão dos direitos humanos. A própria pessoa, né, que tem lá, como eles falam, né, a ficha suja. Eu trabalhei muito tempo na área de recrutamento e seleção, né? Se a pessoa tivesse o nome no SPC, no Serasa, não era contratado. Né? Então, felizmente as coisas mudaram aí, tá? Então, na escola também, né, eram feitos testes. O psicólogo era contratado para dizer, ó, esse estudante aprende, esse aqui não. Esse é fraquinho, esse é forte. Sala. A, B, C, D, né? Quem ia na A era o esperto. Quem ia na B era o mediano. Quem ia para C, daí complicava, né? Aí ficava feio o troço aí, tá? Bom, pessoal, aqui nós temos um outro artigo que é a psicologia escolar no Brasil, como ela era, né? Então, a psicologia escolar no Brasil, esse artigo é a psicologia escolar no Brasil, como ela era e como deve ser. Tá? Então, ela era o quê? Ela tinha uma função classificatória, persecutória, preconceituosa, e como que ela deve ser? Exatamente ao contrário. Proporcional que eu trabalhe em grupo, a harmonia, a democratização, a participação, a gestão aqui
como um todo. Aí nós vamos ter aqui a gestão escolar democrática e participativa na escola e os desafios. Né? Por isso que pode entrar governo, sair governo, espernear, os municípios, os estados, eles têm o quê? Autonomia. A partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a educação ela teve grandes conquistas. Assim como a saúde mental agora também teve essa grande conquista aí, né? O decreto assinado em 2019, agora tem o conselho, né? Então pode entrar o governo que quiser, o programa permanece, continua. A mesma coisa a escola, né? O Ministério da Educação ele pode fazer várias propostas. Os estados e municípios vão aderir ou não, né? O país ele é democrático agora. Se os estados eles têm prefeitos, né, e governadores autoritários, aí é uma outra história. A população é que está dormindo de touca. Mas o Brasil ele é democraticamente administrado, né? E as escolas também, né? Elas têm autonomia. Então, nós, psicólogos que adentramos a uma escola, nós temos que entender esse processo democrático, entender as leis, né, educacionais, as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais, o PPP, o projeto político-pedagógico, né, os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas funções, a função da escola, a função da comunidade, a função do professor, entender todo esse processo para depois propor aqui realmente ações significativas. Por isso que quando eu adentro a uma escola, primeiro eu vou fazer o quê? O diagnóstico. Eu vou fazer um levantamento. Um levantamento. Pessoal, um outro artigo, que são algumas considerações sobre o papel do psicólogo, aqui é o estudo de casos, onde ele faz uma análise e acaba provando que o quê? Que as escolas precisam, sim, do psicólogo escolar, tá? Aqui nós vamos ter a escola e a psicologia, uma história de encontros e desencontros. Então, a escola e a psicologia, uma história de encontros e desencontros. Uma história de encontros e desencontros. Tá? E é isso aí, né? Acho que a escola não dá, né? Não dá para a gente sonhar, achar aquela escola bonitinha, com florzinha, com bichinho, não. Existe aí muita subjetividade, às vezes muitos conflitos escondidos, tá? Mas vale a pena, sim, a nossa luta dentro da escola. Depois eu coloquei a BNCC do ensino fundamental e do ensino médio, né? Mais para um conhecimento de vocês. Aí eu vou ter aqui a psicologia escolar e os cenários atuais. Tá? Então, a psicologia escolar e os cenários atuais.
tá? Então, também, né? Quem já leu os artigos vai perceber que o quê? Que um artigo reforça o conteúdo do outro. Ai, que monte de artigo, mas não é, né? Que, né? Quem leu nas aulas, né? Quem aproveitou, não vai ter problema agora. Bom, daí eu coloquei aqui um estudo da teoria da complexidade e da questão da tecnologia do Edgar Morin, tá? Mas como um apoio para vocês, o reforço, até porque eu não discuti ainda essa questão da influência da tecnologia na educação, tá? Então, isso aí ficou mais como um texto de apoio, de curiosidade aí. E aqui também, né? Eu deixei um livro para vocês, tá? Com todos os temas aqui da psicologia, psicologia escolar, que fazer é esse, tá? Então, esse é um livro mais de ponto de apoio aí de vocês, ok? Então, agora eu vou para os slides, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, podem ir fazendo aí. Deixa eu só abrir aqui. Abriu. Tá? Então, vamos lá. Todo o material está lá no AVA, as aulas estão gravadas. Acho que é isso. Então, vamos lá. Psicologia escolar e educacional. Né? Vamos pensar um pouco sobre essa questão que é fundamental aqui. Qual é o conceito da psicologia escolar, né? Da atuação profissional da psicologia dentro da escola. Ela tem sido deixada de lado? Tem. Né? Então, deve-se levantar a bandeira, se discutir amplamente dentro da sociedade, de uma maneira global, a psicologia escolar e a psicologia educacional. Alguns autores, eles vão diferenciar a questão da psicologia escolar e da psicologia educacional. Então, o que é essa psicologia educacional? Ela é mais voltada para pesquisa. E a psicologia escolar, ela é mais voltada para praxis. O que é essa praxis? Essa praxis é a prática, tá? É a prática. Aqui a psicologia educacional, né, ela é intrinsecamente relacionada à questão aqui da autonomia. Nós temos um pouco aqui sobre a história da psicologia. A psicologia, aqui está errado, né? Faltou uma palavrinha ali. O mundo real das escolas. Tá? A educação, né? Ela tem uma questão aqui, às vezes, de se transformar num grande negócio. Tanto para o governo, né? Porque vira no mundo, né? O primeiro item de corrupção é a educação, tá? Então, no planeta Terra, né, o primeiro item de corrupção é a educação, o segundo é a saúde, o terceiro é a moradia, o quarto é o saneamento básico. Né? Então, infelizmente, lamentavelmente, muitas vezes a educação ela vira um grande negócio, um grande desvio, né, de verba, tira-se a verba da educação para qualquer bobajada aí que faz. Tá? Então, a questão aqui da psicologia da educação. Como que ela existiu no mundo? Na França, 1905, o que o Binet fez? Criou lá a escala métrica. Depois Piaget, a convite, né, do próprio Binet, Piaget foi, então, aplicar esses testes
criados por Binet com as crianças. E o que Piaget verificou? Verificou que as crianças aprendiam diferente dos adultos. Aí ele fez críticas, tá? Aí nós temos aí os laboratórios experimentais, a questão de Skinner, Pavlov, Watson, e os seguidores da abordagem comportamentalista. Aqui a introdução do modelo crítico. Então, 1980, no século XX, começa o movimento em relação ao psicólogo escolar. Tá? Foi uma das primeiras áreas, né? O Brasil começou a pensar na formação profissional, a própria disciplina de psicologia, já nos anos 60, um pouco antes, já começou a adentrar nos cursos de licenciatura. E aqui, né, a psicologia, ela já não passava mais só a medir, tá? Não só a medir, mas também a avaliar principalmente os problemas de aprendizagem aqui. E que passam a ser visto como algo complexo. Porque o que a escola tradicional ela fazia? Esse aí é cabeça dura, vai para casa, fica em casa. Quantas pessoas foram convidadas, quantas crianças, adolescentes foram convidadas nos anos 40, 50, 60, até os anos 70, a sair da escola. Tá? Ou por má disciplina, ou porque tinham a tal da cabeça dura. A questão aqui do psicólogo nos ambientes, desenvolvendo práticas pedagógicas de melhorar realmente o processo educacional. A Maria Helena Souza Pato, em 1981, ela trabalhou aí várias questões da psicologia escolar. Eu diria que a Maria Helena Souza Pato, a Cláudia Davis, foram aí pessoas, estudiosas que impulsionaram aí a psicologia escolar no Brasil. A questão aqui da aprendizagem focada na criança, carência cultural. Então, parar, de dizer, essa criança não aprende. Não, vamos ver os fatores. Quais são as causas? Por que essa criança não aprende? Eu tive um menino com 12 anos. Eu trabalhava numa escola com projetos inovadores há muitos anos, não vou lembrar o ano, acho que foi em 2000, sei lá. E a diretora me chamou e disse, professora, eu quero que você assuma uma turma de segundo aninho. Eu falei, eu? Eu? Por quê? Porque eles estavam no segundo aninho e eles não estavam alfabetizados. 35 crianças, Por quê? Houve um problema com a professora do primeiro aninho, tá? O primeiro aninho é uma coisa muito séria. Isso é uma outra coisa que o psicólogo escolar tem que ficar de olho. O perfil de professora para cada ano, Coloca uma capeta lá para dar aula para o primeiro ano, uma professora que não tem paciência, uma professora que grita, que traumatiza. Gente, eles são criança, pequena, Às vezes eles não conseguem, eles têm medo até de ir para o banheiro sozinhos. Então, não dá, Tem que avaliar. Aí fui eu lá, 35 estudantes. E, quando eu olho, tinha um moço grande na sala, 12 anos. Colocaram ele lá também.
para ver se o milagre acontecia. O milagre, né? Que não existe milagre. Existe trabalho. Daí comecei a trabalhar. Tá? Eu e mais 3 professoras. Deu certo, todos saíram lendo e escrevendo. E esse menino de 12 anos também. Né? Esse menino, ele tinha algum problema neurológico? Não, ele tinha uma carência cultural. Tá? Então, quando você tem um estudante que tem uma carência cultural, você precisa bombardeá-lo de estímulo. Tá? E tem um livrinho aí que é muito bom, que é do Manuel Pamplona, Distúrbios de Aprendizagem, e que ele faz uma crítica à escola, que muitos estudantes que às vezes têm laudo, tá? Que tem lá, né, taxado, né, de que não aprende, né, taxado, né, não vou falar a palavra, tá? É o quê? Falta de estratégias diferentes, de metodologias diferenciadas. Cuidar aqui com o modelo clínico, né? O psicólogo escolar, ele pode trabalhar em cima da queixa, eu vou trabalhar isso com vocês mais à frente, mas cuidar aí com o modelo clínico, essa não é a proposta. Atuar em cima do fracasso escolar, da identidade profissional, resgatar o professor. Não é criticar, né? Claro que nós temos aí professores excelentes, professores comprometidos, professores descomprometidos, professores que estão cansados, desmotivados, enfim, tá? Mas isso também é um trabalho nosso, de resgatar essa equipe. A escolarização aqui do deficiente mental, do estudante que tem transtorno, deficiência intelectual, a formação profissional. Criar assessoria, criar cursos, criar roda de conversa, criar projetos aí para melhorar a formação profissional. Eu trabalhei muitos anos, hoje eu ainda trabalho com a formação de professores, mas um pouco menos, porque eu fui para me dedico mais para outras questões, tá? E eu tenho resultado, sim. Eu vi professores que estavam desmotivados renascerem. Eu trabalhei muito tempo em vários municípios, Fazenda Rio Grande foi um que eu fiquei quase 2 anos trabalhando com a formação dos pedagogos. Olha, e falo uma coisa para vocês, às vezes até a imagem deles, Cada encontro eles vinham mais melhor, mais felizes. Eu começava o trabalho, geralmente eu começo um trabalho já resgatando a questão da autoestima, da autoimagem, como que essa pessoa se vê, como ela se vê na profissão. E, olha, tinha surpresas. Chegava na outro encontro, já mudava o corte de cabelo, estava mais feliz. Tá? Então, aqui, atuação profissional dentro de uma perspectiva crítica, não é ser crica. Porque eu estou percebendo aí muita gente que critica tudo, mas que não apresenta proposta, que exige uma postura ética, mas que a ética está longe dela. A avaliação psicológica aqui dos problemas escolares, a vida diária, romper, parar com essa coisa de culpar, buscar culpado. A culpa é da família, a culpa é do vizinho. A pessoa que busca culpado, ela não melhora. O maior feedback que você dá, o maior insight que uma pessoa tem,
O maior nível de maturidade psíquica que o ser humano pode ter é quando ele se olha no espelho e diz, puxa, eu tive várias influências e tudo, mas eu que permiti estar onde eu estou, tá? Atividade aqui do desenvolvimento pelo psicólogo escolar aqui. Então, eu vou trabalhar aqui com o corpo docente e discente. Quem é o docente? Os estudantes. Não, docentes são os professores. Os discentes são os alunos. Junto à equipe, procurar aqui parar de culpar, né, fracasso escolar. Eu estava vendo o vídeo do Rubem Alves, né, onde ele coloca, e eu penso exatamente como ele. Tá? Exatamente como ele. Nós sabemos que tem que ter mais investimento na educação, melhorar salário, etc, etc, etc. Porém, não adianta eu melhorar salário de pessoas, né, que têm um emprego garantido e que, se apresentarem resultado ou não, vão permanecer no cargo, tem que cobrar resultado. Tá? Então, não adianta. E muitas vezes o professor, ele se sente vitimizado. Ele coloca assim, toda a carga é jogada nas minhas costas. Mas não é isso. É que ele é o ponto-chave. Tá? Paulo Freire colocava isso. Não interessa onde você vai dar aula. Pode ser debaixo de uma árvore. Eu já dei aula em sala de aula de chão batido. O chão era batido. Tá? Não tinha piso. Nem por isso que aqueles estudantes não aprenderam a ler e escrever. Então, isso é um outro discurso babaca. Tem que ter laptop, tem que ter não sei o quê. A escola tem que ser toda tecnológica, ligar um botãozinho. Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Outra coisa, o ensino remoto, as crianças não estão aprendendo sim. Toda semana eu tenho a prova. Hoje eu fui baixar vários vídeos de estudantes, e tudo mais. Pensa uma menina que tem dificuldade de falar, a professora faz chamada todo dia e ela responde o nome de todos os estudantes, ela já está aprendendo. Ela fica repetindo. Então, ela não está sendo estimulada? Claro que está. Tá? A questão aqui, do psicólogo escolar aqui, ele vai trabalhar o que aqui? A questão do empenho escolar, ele vai monitorar o progresso do aluno, o que vai bem e o que não vai. Trabalhar aqui as questões emocionais, trabalhar programas educacionais, a questão da comunicação, prevenir o bullying. Aqui na escola não tem bullying. Olha, mas é muito difícil. Tá? Principalmente se tem pré-adolescente e adolescente. Os menorzinhos são mais ingênuos, hein? A questão aqui da orientação sexual, a formação, avaliar a questão aqui da escola, coordenar projetos, droga, gravidez, preconceito, violência, desenvolvimento integral do estudante, o estímulo. E aqui a lei, né, que está aí tramitando, tá? O histórico aqui, que eu já expliquei para vocês, né? Vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. E a questão ética da escola, que
iremos adentrar mais profundamente e mais para frente. A questão da prática da psicologia escolar, o livro da Cláudia Davis e da Zilma de Oliveira, tá? Bom, vamos dar continuidade aqui. Pessoal, qualquer dúvida aí é só chamar. Será que é isso? Não. Então, acho que é isso. Isso. Então, vamos lá. Psicologia, vamos dar continuidade aqui. Bom, o que nós temos que pensar? Que escola que nós temos? Nós temos aqui a escola tradicional, a novista, a técnica, crítico-social e a escola inovadora. A escola tradicional, o professor é o centro, o aluno escuta, memoriza e apresenta os resultados. A escola tradicional, ela caminhou muito tempo, eu digo que ela ainda está nas paredes das escolas, tá? E ela, foi baseada na teoria aqui comportamentalista, tá? Nós temos a escola novista, humana, a escola baseada na teoria humanista, Carl Roger. O estudante passa a ser o centro aqui do processo educacional. A escola técnica, ensino através do quê? Do manual. Hoje ela já se inovou, Ela já tem aí uma outra perspectiva de empregabilidade, de empreendimento e tudo mais. Crítico social, trazer essa questão da reflexão inovadora. Nós temos aí várias escolas inovadoras, a própria escola do SESI, aqui em Curitiba nós temos a Sion, Atuação e tantas outras aí, tá? Escola da Ponte, tem algumas escolas brasileiras copiando o modelo da Escola da Ponte, Reggio Emília, nós temos algumas escolas já em Curitiba com a proposta Reggio Emília, que é uma proposta de uma escola italiana. Qual a escola ideal? A escola ideal. Qual é a escola ideal? Aonde esse estudante, tá? Ele se sinta o quê? Participe do processo. Aqui as metodologias ativas, nós vamos ter aqui a sala invertida. Um exemplo de sala invertida foi o seminário que nós fizemos. Vocês escolheram o tema, vocês fizeram a apresentação, eu dei o roteiro, mas e fiz a mediação, mas vocês é que trouxeram o conteúdo. Projetos interdisciplinares, Quando você assiste os vídeos de Edgar Morin, você pensa assim, a fragmentação dos conteúdos. Tá? Então, a educação funciona mais ou menos assim, ela é um bolo e divide-se, tudo em pedacinho. Não, nós temos que pensar em quê? Na interdisciplinaridade. Nós já teríamos que estar, de acordo com a teoria da complexidade de Edgar Morin, já na questão da transdisciplinariedade, transcender as ciências. A questão da problematização. Trabalhar em cima de temas geradores de problemas. Mapa conceitual, trabalhar em cima de palavras-chave. Palavras-chave. Educação híbrida. Agora está
Tem um monte de gente falando bobajada, né, sobre educação híbrida, que é se exibir. O povo adora se exibir. Então, o que que acontece aqui? Né? Adoram, não sei o que que rola aí, em cima da desgraça. É uma parte da educação na escola, uma parte em casa. Né? Existe aí vários estados, aí, algumas cidades já fazendo essa tentativa. A questão dos recursos tecnológicos, como eu já falei, nós temos os recursos tecnológicos simples, o papel, a caneta, tá? Que vai, às vezes, dar muito mais resultado. E os equipamentos, que daí já é a tecnologia complexa. Aprendizagem colaborativa, onde um colabora com o outro, a questão da cooperativa, as ações em aulas dispositivas. Então, nós temos dentro do psicodrama uma questão muito séria, tá? Que qualquer fala, né? A fala ela só é significativa quando ela provoca um diálogo interno. Qual é o papel da escola? Trabalhar a aprendizagem, a cidadania, os valores, as atitudes, a reflexão e o desenvolvimento. Quem lê os artigos viu tudo isso. Função social da escola, o papel da pedagogia na escola, o papel do psicólogo na escola. Aqui o conceito de psicologia escolar, né? Atuação do processo, do campo de ação aqui. Que, infelizmente, nós não podemos mais admitir que a psicologia escolar seja secundária. A psicologia educacional, então, ela é voltada para a pesquisa, tá? E a escolar, a prática aqui. Aqui um pouco de questões históricas, tá? Então, a psicologia, ela, a partir de 1990, mais as questões das teorias, das técnicas, depois dos anos 60, publicações, curso, a Lei 292, os cursos de formação, e daí já nos anos 70 e 80, críticas à educação, à psicologia aqui. Já começaram aqui. O papel da psicologia escolar aqui, trabalhar a parceria, os familiares, os funcionários, a sociedade aqui de maneira geral. A lei, né, que estamos aguardando aí, tá, para que realmente tenha psicologia e serviço social na rede pública da educação básica. Né? Então, a proposta é começar na educação infantil e no ensino fundamental, de 1º a 5º ano, depois o Fundamental 2, de 6º a 9º ano. Tá? Bom, a medicalização da educação. Aqui nós temos que fazer um acompanhamento, uma seriedade, que não só com as crianças, mas com os adolescentes, quem participou realmente do Setembro Amarelo, né? Sábado nós tivemos 3 excelentes palestrantes. Quem não assistiu, entra lá no canal do YouTube do curso e assista, porque vale a pena. Tá? Porque não adianta só pedir o certificado, né? Tem que participar, tem que assistir. A questão aqui da Ritalina, né, e outros medicamentos aqui que são bastante sérios. Então, nós temos que ter um acompanhamento. Lógico, se você trabalha numa escola que tem médico, que tem assistente social, Agora, tem escolas que só tem pedagogo. Quem faz todo esse acompanhamento é o pedagogo, né, na verificação de medicação, de controle. Hoje já existe um trabalho junto com as unidades, com as UPAs, né, também, que elas ajudam a fazer esse acompanhamento. Tá? A questão aqui existe uma tendência, né, de nós termos um cadastro único. Nós temos o cadastro único. Então,
Se você vai no médico particular ou se você vai no médico do SUS, você vai estar tudo interligado, tá? Se você estuda numa escola pública ou numa escola particular, vai estar tudo interligado. Você ter um cadastro único, ter um documento único. A questão aqui da psicologia educacional, a psicologia vocacional, né? Orientar esses jovens, né? Como tem jovens, adolescentes, sem perspectiva de vida. Eu acredito, né, que a pessoa pode ficar com depressão, porque só fica clicando. Se eu ficar 2 horas fazendo a mesma coisa, eu quero morrer já. Né? Então, né, buscar outras perspectivas aqui. A questão aqui da cumplicidade, cuidado. Toma cuidado com o que você está sendo cúmplice. Se fala tanto numa sociedade ética, na não corrupção, uma coisa séria. E aí? Cuidado com os determinantes sociais, com as desigualdades sociais. Eu dei aula num curso de RH na Uniandrade, eu nunca esqueço disso. Uma época eu trabalhava no curso de RH, né, da Uniandrade, e geralmente, há anos atrás, lá, quando os cursos tecnológicos eles foram lançados para atender a pessoa que já estava no mercado de trabalho e para ela fazer o curso rápido. Só que hoje não, né? Hoje entra adolescente. Então, quando eu comecei a trabalhar nos cursos tecnológicos, eram pessoas, às vezes tinha estudante bem mais velho do que eu. Eu tinha teoria, mas eles tinham a prática, a vivência, tinham a maturidade da vida que eu não tinha, tá? Eu não tinha essa maturidade. Eu não tinha essa maturidade. Então, e uma adolescente uma vez colocou para mim num curso desse de RH, professora, o meu professor do ensino médio dizia que eu nunca ia ser ninguém na vida. Você pense num adolescente escutar isso. Então, muitas vezes, a postura da escola, a postura desse professor, ela é determinante. Então, nós temos que observar como que essa escola se comporta. A questão das responsabilidades aqui da aprendizagem, os padrões, as ideias, cuidar com essa coisa de acusar, a vitimizar a família, o aluno, a defesa do cúmplice, cuidado com a manutenção das desigualdades, a propagação da imagem do indivíduo separado do meio. Ele faz parte de uma sociedade. Cuidado com o currículo oculto, valores, textos, músicas. Negar o conhecimento a esse estudante. Cuidar com a avaliação. A avaliação ela precisa ser, na escola, avaliação do bom senso. Nós temos aí Jussara Hoffmann, que estuda o processo de avaliação no Brasil. Nós temos Cipriano Lucchesi. Aqui no Paraná, nós temos o Botti, o Ivo Botti, excelente professor Ivo Botti. Ele fala dessa questão da avaliação do bom senso, do olhar para esse estudante. Cuidado com o erro aqui, a prática corretiva. E aqui as ações da escola, romper com essa cumplicidade aqui.
denunciar as desigualdades sociais, discutir aqui o contexto sócio-histórico, a questão da subjetividade escolar. Contribuir realmente para uma compreensão do papel das relações, do planejamento, nas avaliações, no desenvolvimento psique dos alunos. E aqui nós temos vários trabalhos, né? Desde a educação infantil, o ensino fundamental 1, a pré-adolescência, a adolescência. E muitas vezes o adolescente ele é esquecido. Se trabalha muito com a educação infantil, com a primeira infância, aí o adolescente, isso é aborrecente, aborrecente. E daí começa aí os quadros de tristeza, de depressão, e etc, etc, etc. Tá? O desenvolvimento humano aqui, o complexo, a habilidade ética, o presente em toda pessoa. A personalidade, né? Trabalhar aqui com os impulsos internos, os estímulos, a questão do percurso escolar. Quantos estudantes, né, perpassam pela escola e sofrem traumas, tá? E sofrem aqui traumas. O papel da escola de resgatar essa estima, construir aqui a questão da definição, da transformação social aqui. O papel da escola aqui contemplar o quê? A interdisciplinariedade. O que é essa interdisciplinariedade? É a questão do diálogo entre as ciências, é mais que a integração. Transdisciplinariedade, eu vou transcender aqui o conhecimento. Interdisciplinariedade, os estudiosos já Piaget, Ivani Fazenda. Transdisciplinariedade também, já Piaget, e mais hoje o Edgar Morin, que defende a teoria da complexidade, que tudo está interligado. A questão da sensibilização. Como é que eu vou trabalhar com pessoas? Eu não sou sensível. A escola ela precisa ser um local de tocar almas. Quando eu vou falar de tocar almas, não é uma coisa fora, tocar, né? Tocar, ir lá dentro. Enfatizar o caráter formativo. E professor, e quem trabalha com pessoas, precisa ser exemplo. Aqui, concepção de desenvolvimento. Nós temos aqui 3: inatista, ambientalista e interacionista. O que é a concepção inatista? O homem nasce pronto. Ele já nasce, então, se ele nasceu assim, ele vai morrer assim. Qual é a teoria baseada aqui? A teoria religiosa e a Darwin, né? A evolução darwiniana. Ambientalista. O homem nasce uma tábua rasa. Tá? O homem nasce uma tábua rasa e ele vai se desenvolvendo através do quê? Do estímulo. Quais são as teorias aqui? Comportamentalistas. Skinner, Pavlov, Watson. Claro que a psicologia comportamentalista ela sofreu aí mudanças, tem várias vertentes, assim como a psicanálise. O próprio psicodrama, né, tem psicodramatistas que utilizam as técnicas do psicodrama e a interpretação psicanalítica. Aí vamos ter Lacan, né, e tantos outros aí. Própria Melanie Klein, né, também que
A questão do seio bom, do seio mal, da inveja. A interacionista, o homem nasce um ser biológico, né? O homem nasce um ser biológico, ele vai se desenvolver através do quê? Da interação. Qual é o papel da psicologia do desenvolvimento? Vocês já tiveram psicologia do desenvolvimento, né? Se não tiveram, vão ter aí logo. A questão do quê? De como que as pessoas mudam. Então, a psicologia ela tem uma responsabilidade desde da fecundação, tá? Até onde? Até a morte. Nós temos psicólogos que se especializam em pacientes terminais. Por quê? Porque a pessoa precisa ir embora, tá? E ela precisa ir embora com qualidade. O desenvolvimento, né? Às vezes ela precisa, né? Estou falando do paciente terminal aqui, tá? A questão do desenvolvimento, eu vou trabalhar a questão afetiva, social, biológica, cognitiva, neuropsicológica. Qual é o papel do psicólogo aqui? Família, individual, psicoafetiva. E trabalhar a escola que é como um todo, uma engrenagem, tá? E o desenvolvimento da criança, os aspectos motores, perceptivos, energéticos, ter esse olhar observador. A criança chega diferente na escola, o que será que está acontecendo com ela? A questão aqui da hereditariedade, biologia, os fatores intrínsecos, aprendizagem, tá? O corpo, o movimento e a escola, né? Pessoal, não dá, né? Hoje eu estava vendo uma atividade que o professor de educação física propôs, né, para os estudantes que eu também trabalho, muito interessante. Tá? Então, fazer um quadrado, né, com panos, colocar uma música e caminhar nesse quadrado de várias maneiras diferentes. E a maioria conseguiu fazer em casa. Então, né, são atividades simples e significativas, que vai trabalhar, né, principalmente com esses estudantes que são autistas, que têm dificuldade da questão da construção da identidade. Se alguém olhou lá a BNCC, principalmente da educação infantil, do ensino base, vai verificar o quê? Que todo o processo de aprendizagem vai começar pelo eu, pela identidade. Então, eu vou trabalhar esse corpo percebido, conhecido, vivido e representado. E aqui é entender o funcionamento do cérebro, a questão parietal, das funções motoras, sensitivas, occipital, as funções visuais, temporal, a percepção auditiva, linguagem, fala, frontal, a atenção. Qual é a atividade mais complexa do ser humano? É aprender a ler e escrever. Então, não é tão simples assim. Aqui as sinapses, né? Como que se dá o armazenamento da informação aqui, tá? A questão da psicologia da aprendizagem, eu preciso pensar nesse ensino-aprendizagem, na questão subjetiva, no crescimento e na maturidade. Trabalhar a questão da maturação, da integridade, né? Às vezes esse estudante, ele está com fadiga, ou ele está com desnutrição, ele está com uma disfunção. Avaliar esses fatores fisiológicos, os fatores cognitivos,
A questão do raciocínio, da memória, da atenção, da percepção, pré-requisitação aqui, tá? E as dificuldades de aprendizagem. E aqui nós temos que diferenciar, o que são os estudantes que têm deficiência, os que têm transtorno de aprendizagem e os que têm dificuldade de aprendizagem. Eu tenho que ter conhecimento disso. O que é uma dificuldade de aprendizagem? Pode estar ligada às questões motoras, de atenção, perceptiva, emocional, cognitivo, de memória, linguístico, ou de uma carência cultural. Ele não tem armazenamento de informação. Eu gosto muito da Maria Nildekoff. Ela é uma argentina que ela fez uma pesquisa sobre a educação popular. Tá? Como que um professor quer exigir que o aluno tenha algum conteúdo intelectual de letramento se ele não tem acesso a isso? Se ele não tem acesso. Tem muita gente que, eu mesma critico a TV aberta. Mas muita gente só tem acesso à TV aberta, e daí? Uma boa parte da população só tem acesso à TV aberta. 5 horas da tarde tem pornografia. A novela medíocre. Laços de família. E aí a criança fica vendo aquilo ali. Laços de família. Complicado. Tá? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar, o que é uma dificuldade de aprendizagem? Uma dificuldade de aprendizagem é quando esse estudante, ele não tem laudo, ele não tem uma deficiência, mas ele tem uma dificuldade. Ele pode ter uma dificuldade em matemática, em língua portuguesa, em geografia, história. Então, ele não tem um laudo, ele não tem uma disfunção neurológica. Ele pode ter um transtorno de aprendizagem, então ele já tem aqui uma disfunção neurológica, uma dislexia, uma dislalia, uma descalculia. Tá? Ou ele tem uma deficiência. Problemas de comportamento. Eu não falei ainda desse autor, Joy Garcia, pesquisem sobre ele, Joy Garcia. Ele é professor da Tuiuti, do mestrado e do doutorado, não sei se é ainda, tá? Ele pesquisa sobre a questão da indisciplina escolar que nós vamos estar trabalhando. Ele faz uma leitura da indisciplina escolar muito interessante, tá? A questão aqui do julgar o outro, não dá, Psicólogo que julga, que aponta, tá? Não trabalha essa questão da escuta. Escutar é ouvir sem julgar. Qual é o papel aqui? A arte de ouvir. Qual é o papel do psicólogo escolar aqui? É a questão da escuta e do olhar. E aqui eu deixei alguns livros, Cláudia Davis, Maria Helena Souza Pato, esse livro que é muito bom, O Futuro da Educação, do Edgar Morin também, tem outros, que ele andou lançando aí. Aqui, uma frase do Rubem Alves, eu gosto muito de escutar o Rubem Alves, porque ele traz essa questão, da escola, que a escola tem que ser um espaço alegre, de pessoas, de crianças felizes, de pessoas felizes. Então, todo jardim começa com um sonho de amor.
antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído. É preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Ok? Então, eu terminei aí a questão da. Ai, que dor. A questão da revisão. Não sei se alguém tem alguma dúvida, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, eu vou encerrar aqui a gravação.